Fala pessoal, tudo bem? Vou mostrar aqui alguns detalhes do Fiat Pulse. Essa é a versão 1.0 Turbo. Vocês já estão acostumados, já devem ter visto por aí. Eu vou mostrar aqui algumas coisas em detalhes. Gosto bastante desse visual aqui. O meu carro ele não tem o painel digital, né? Então não tem aquele cluster todo digital. Eu particularmente gosto assim, não vejo nenhuma vantagem em ter um cluster digital, né? Claro, se tiver uma grana a mais, se tiver a fim de gastar, beleza, mas não é algo que me chama atenção, né? Essa é a versão 1.0 Turbo, tem a tela de 10 polegadas. Uma coisa que eu gosto bastante nesse carro: freio de mão não é eletrônico, freio de mão normal, não tem start stop. Eu tinha isso no Renegade, eu não gostava, vivia desligado, e quando a bateria, quando eu tive que trocar a bateria, foi um absurdo, assim, coisa de R$ 1.000 a bateria, caríssima, né? Mas é um carro super econômico. Tem uns comandos aqui no volante, atrás do volante também, tem a opção do botão Sport. Central multimídia dele é bem legal. Central de multimídia dele, ela é bem legal. Então logo quando você liga, ela já dá essa opção aqui, né? Então tem como você customizar, colocar desse lado, por exemplo, aqui tá a rádio. Esse aqui é a versão do GPS nativo que vem com ele, né? Então essa aqui é a versão. Funciona super bem, não precisa estar conectado ao seu celular, mas a gente está acostumado mais a usar o Waze, né? Enfim. Então aqui você volta para o menu, tela inicial. Aqui de cara tem alguns botões, né? Onde você consegue acessar a rádio, as configurações da rádio, que não tem muito mistério. Você já deve estar acostumado com isso. A opção do GPS, onde a gente estava. A opção do CarPlay ou Android CarPlay, não sei como funciona no Android. E aqui você tem a Waze normal, né? Então você tem todas as opções aqui, tem uma telinha de configurações. Essa central ela é bem rápida, eu considero ela bem rápida comparada com algumas outras que eu já vi por aí e vi alguns vídeos. E aqui você acaba entrando na parte de configurações dessa central. Então você tem aqui a opção de configurar umas informações sobre o CarPlay, configurações de áudio, que eu acho bem legal. Então você tem aqui algumas opções, né, de centralizar ou de repente passar o áudio para alguma região específica. Você tem aqui o equalizador, adaptação de volume e velocidade. Eu não consigo identificar aqui a diferença, mas para quem não sabe, essa aqui é uma opção que alguns carros oferecem, que quanto mais velocidade você tem, o som ele aumenta automaticamente, para que o ruído do motor ou o ruído externo ele não atrapalhe a sonoridade do áudio. Então é uma opção que alguns carros oferecem. Eu confesso que nunca consegui entender muito bem como funciona isso, né? E aqui tem mais algumas outras opções de sonoridade, enfim. Bom, tem aqui algumas opções relacionadas ao controle do veículo, né? Basicamente aqui você só tem a opção de desligar a tela. E outra coisa que eu acho muito legal também é que você consegue controlar o ar-condicionado pela central ou através dos botões analógicos aqui embaixo. Então é super intuitivo. Confesso que no dia a dia eu não uso muito aqui, eu uso mais a parte de baixo. E aqui você tem também, não tem muito mistério, né? O que você tem aqui? O ar-condicionado, né? O botão de travar, o blackout do áudio, sistema de controle de tração. O ar-condicionado desse carro ele funciona num único botão. Então aqui você aumenta ou diminui o ar e você aperta ele para dentro, ele muda de cor e aí você tem a opção tanto de aquecer quanto de esfriar o ar-condicionado. Essa aqui é a visão que você vai ter dirigindo esse carro. Você tem controles aqui no volante para ligação. Você tem aqui controles de velocidade, opção turbo, limitador, e esse aqui é o painel. Super simples também, não tem muito mistério. Você vai ter aqui algumas opções
de consumo, autonomia, informações sobre o motor, pressão dos pneus, força G, que eu acho bem legal isso aqui. Quando você acelera o carro, você consegue ver a bolinha ali que está no centro se mexendo, enfim. Entre outras coisas aqui, como o turbo se comporta, quanto de potência você está usando, tensão de bateria, quanto falta para você fazer a revisão, enfim. Tem aqui algumas informações, informação sobre o Apple CarPlay, entre outras coisas aqui. Não tem muita novidade. Esse aqui é o motor, esse aqui é uma buzina marítima que eu tinha em casa, acabei colocando, mas todo o restante do motor ele segue original. Então aqui a gente tem algumas curiosidades, né? Acredito que outros motores Fiat também isso deve acontecer, mas cadê a vareta de óleo? Como vocês podem ver, não tem vareta de óleo. Quando eu comprei o carro, todo mundo falava que o óleo baixava, eu fiquei bem preocupado no início, né? Eu falei, ué, mas cadê a vareta? A vareta de óleo, ela fica aqui, ó, na própria tampa do óleo, né? Então aqui ela fica aqui dentro e aí você consegue ver se o óleo está baixando ou não. Esse carro está com 25 mil quilômetros. Eu fiquei olhando o óleo na primeira semana, nunca mais olhei, o carro não baixa óleo, tá, pessoal? Então quem tem essa dúvida aí, pelo menos o meu carro não baixa óleo, tá? Outra característica que é um pouco diferente, filtro de ar fica aqui nessa região, né? Outros carros que eu tive, normalmente a gente tinha uma caixinha mais ou menos nessa região ou naquela região, onde você conseguia trocar o filtro de ar, de repente colocar um filtro melhor, um filtro esportivo, mas esse aqui fica lá em cima. Eu não tentei trocar, não tentei fazer nada, mas acredito que dê certo. E a turbina, ela fica aqui, não sei se dá pra ver bem, mas a turbina, ela fica nessa região. E nos motores 1.3 turbo da Fiat e da Jeep, você consegue colocar uma válvula de alívio nessa região aqui. Como esses carros são turbo original, eles não têm a válvula blow-off, aquela válvula que dá o espirro. Não sei se vocês já viram isso. Se não me engano, no site da SPA Turbo, está por volta ali de 290 e poucos reais. Se você tem um motor 1.3 turbo, linha Fiat ou Jeep, Renegade 1.3 turbo, Commander, você consegue colocar. É uma pecinha que vai aqui, se eu não me engano, eu tenho quase certeza que ela vai nessa região aqui. Você mesmo consegue colocar, acho que ela é fixa por 3 parafusos. E aí toda vez que você acelerar, tirar o pé do acelerador, ele dá aquele espirro. Todo mundo já conhece, todo mundo que gosta aí de carro turbo já sabe do que eu tô falando. Ainda não tem para o motor 1.0 turbo da Fiat, eu já entrei em contato com o pessoal lá algumas vezes, mas não tem. E de resto aqui, sem novidade, né? Tudo normal, líquidos de arrefecimento, fluido de freio, não tem muita novidade. Dúvida sobre o tamanho do porta-malas. Eu considero um porta-malas pequeno, mas atende aí as necessidades do dia a dia. São 370 litros. É um porta-mala ok com relação ao acabamento, né? Então o centro aqui desse tapete ele é rígido, as pontas elas são meio, podiam ter caprichado um pouquinho mais. Step ele é provisório, né? Então é aquele step que você consegue andar ali até 80 km por hora, né? Até você conseguir ali um socorro, um reparo para o seu step, para o seu pneu que você está rodando. Eu não sei porquê, mas eu tenho uma corda dentro do carro. Isso aí é herança de outras gerações, né? Então eu ando com uma corda, de repente eu preciso puxar alguém ou ser puxado por algum outro carro. Enfim, apesar de ter seguro, a gente acaba andando com isso, né? E, enfim, porta-malas não tem muito o que falar, né? Tem uma luzinha aqui embaixo, né? Para auxiliar aqui de repente à noite, mas é isso. Motor, pessoal, vocês estão ouvindo esse barulho? Por mais estranho que pareça, isso é normal. Eu não sei se é porque é um motor 3 cilindros e normalmente o motor 3 cilindros ele tem uma vibração, mas parece que o motor está batendo, né? Mas eu já fiz 2 revisões na Fiat e eles falaram que isso é normal, tá? Então, caso você esteja fazendo esse barulho,
não se preocupe porque é normal.